Boa noite, meus caros amigos e amigas que nos acompanham nesta nossa live de segunda-feira, onde nós respondemos algumas perguntas. Então, estamos aqui já preparados, né? Ou já nos preparando, né? Para responder as perguntas de hoje. São perguntas que chegaram pelo Facebook, chegaram também do YouTube. Já estamos aqui com essas perguntas e vamos então respondê-las, ok? Muito boa noite a você que está nos sintonizando aí pelo nosso Facebook. Quero convidar você a nós rezarmos pedindo ao Senhor a luz do Divino Espírito Santo para que a gente possa realmente responder essas perguntas conforme aquilo que a igreja nos ensina. Esse é o meu objetivo. Aqui eu não quero muito dar a minha opinião, eu quero ensinar o que a igreja ensina. O que está no Catecismo da Igreja Católica, o que está no Código de Direito Canônico, o que estão nos documentos do Concílio Vaticano II, enfim, o que o Magistério Sagrado da Igreja nos ensina. Então peço a você que reze comigo, vamos invocar o Espírito Santo juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ó Deus bendito, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei, Senhor, que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. A Virgem Maria, meus irmãos, a nossa mãe, a mãe do Senhor, aquela que é mãe de Deus, aquela que pode tudo diante de Deus, interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, meus irmãos, estamos aqui já com as perguntas de hoje. Vamos começar pelas perguntas do Facebook e depois passar pelas perguntas, ou melhor, começar pelas perguntas do YouTube e depois passar pelas perguntas do Facebook. Rodrigo Leonardo, o que o senhor tem a dizer sobre o ritual indígena feito no Jardim do Vaticano no início do Sínodo da Amazônia, na presença do Papa e de alguns cardeais e bispos? Bom, nós já comentamos isso aqui largamente no tempo que isso aconteceu. Eu vou apenas repetir, Rodrigo, aquilo que eu disse, né, lá atrás. O Papa Francisco disse que para ele, aquela imagem que estava lá da Pachamama, para eles não era uma deusa, não era um ídolo, não era nada que adorasse, apenas simbolizava a Amazônia. Então o culto que estava sendo prestado ali não era um culto à Pachamama. O culto que estava sendo prestado era um culto no sentido de que Deus preservasse a Amazônia da destruição. Bom, essa explicação do Papa, eu não, de jeito nenhum, eu comento, ou eu discordo, ou eu interpreto alguma coisa do Papa. O Papa é o Papa, acabou. Para ele, não foi um culto idolátrico, para ele foi simplesmente um culto de oração pela Amazônia. Pronto, é o que eu disse na época e eu repito aqui. Márcio Júnior Costa, sou um admirador seu, busco sempre suas aulas e um dia espero ler todos os seus livros sobre história da igreja. Gostaria de saber como é que tantas mentiras foram criadas contra a história da igreja e por quem. Ô Márcio, é o seguinte, eu acabei de escrever um livro que eu chamei de Calúnias e Mentiras contra a Igreja Católica. Esse livro ele vai ter mais ou menos aí umas 200 páginas. E eu mostro
esse livro não vai ser publicado já, porque nessa crise que nós estamos vivendo, a editora sofreu uma redução muito grande nesses últimos 2, 3 anos, né? Praticamente 50%, o mercado editorial diminuiu muito, então nós temos que lançar livros muito devagar. Eu penso que esse livro só deve sair mais ou menos lá pelo mês de maio ou junho. Calúnias e mentiras contra a Igreja Católica. E eu fiz então uma pesquisa para escrever esse livro. Da onde vêm as mentiras, as tais lendas negras contra a Igreja Católica, né? O exagero que se faz com relação à Inquisição, o exagero que se faz sobre as cruzadas, sobre o caso Galileu Galilei, sobre o caso Joana d'Arc, sobre o caso Savonarola, enfim, todos esses problemas que a mídia usa, os professores de história nas universidades usam para atacar a igreja, sem contar as maravilhas da igreja. Só conta o que é ruim. De onde é que vem estas mentiras, essas críticas que o Márcio pergunta? O Márcio vem da Reforma Protestante, que atacou muito a igreja, do próprio Lutero, na época. As críticas vêm dos iluministas, que odiavam a Igreja Católica, lá no século XVIII. Aqueles racionalistas que foram os mentores da Revolução Francesa, né? Renan, Carnap, Rousseau, Voltaire, Diderot, Montesquieu, Condorcet, entende? Eles, para atacar a igreja, atacavam a Idade Média, dizendo que a Idade Média foi um tempo de trevas, quando a Idade Média foi um tempo maravilhoso, um tempo das sumas teológicas de São Tomás de Aquino, Santo Alberto Magno, o tempo das belíssimas catedrais, o tempo do desenvolvimento científico e tecnológico da igreja, maravilhoso, na música, na arte, na ciência, na tecnologia. Bom, esses ataques vêm também de ateus ressentidos contra a igreja, né? Pessoas que ficaram ressentidas contra a igreja, então atacaram, né? Uma perseguição terrível do comunismo, porque os papas condenaram o comunismo, Pio XI, Pio XII, então chamaram o Papa Pio XII o Papa de Hitler. Mentira, não é? Essas coisas todas eu abordo nesse livro, não é? Depois também do nazismo. O nazismo matou mais de 2.000 sacerdotes. E depois da revolução que houve na Espanha no século XX, 1920 e pouco, a Revolução Mexicana dos Cristeiros, né, 1929, enfim, todos aqueles que não gostam da igreja, esses laicistas de hoje, essas feministas radicais de hoje, todos eles criam essas lendas. E também professores universitários, ateus, inimigos da igreja, que interpretam a história com um viés ideológico, não com viés histórico, mas ideológico. Então, só fazem a cabeça dos alunos atacando a igreja. É isto, entende? Por isso que eu já escrevi um livro que contém alguma coisa desse tipo, que é aquele que eu chamei de uma história que não é contada. E agora estou escrevendo esse outro mais objetivo, né? Calúnias e mentiras contra a Igreja Católica. Mas nós vamos ter que esperar um pouco, porque a editora não está numa situação muito fácil, né? E eu não tenho condições de publicar mais de um livro por mês. Essa editora é uma editora pequena, tem apenas aí 100 títulos, mais ou menos, né? Publicar um livro é coisa cara, você gasta aí no mínimo 15 mil reais para publicar um livro. E se o livro não sai, você toma um prejuízo muito grande. Então, nós tivemos que reduzir a nossa editora cerca de 50% do seu pessoal. Nós tínhamos 10 funcionários, hoje nós temos 5, né? Por causa da crise editorial que houve nesses últimos 2, 3 anos. Vocês acompanharam, né? Fechou aí a Saraiva, fechou, né, a Cultura, grandes livrarias. Agora você imagina editoras pequenas. Mas vamos lá. O Jonathan Santos diz assim, se a pedra que sustenta a igreja é Pedro, então estamos sustentados numa pedra que serviu de tropeço para o próprio Cristo? Ô Jonathan, nada disso. A pedra fundamental da igreja, a cabeça da igreja é Cristo. A alma da igreja é o Espírito Santo. Pedro é o vigário de Cristo na terra. Pedro é a cabeça visível da igreja. Mas a cabeça invisível que controla a igreja é o próprio Cristo e o Espírito Santo.
Veja, o Jonathan, a igreja é uma instituição humana, divina e humana. É como Cristo. Cristo é humano e divino. A igreja, que é o corpo de Cristo, também é humana e divina. Como é uma instituição humana, é uma sociedade, tem que ter um cabeça, tem que ter uma pedra angular. Então Cristo disse, tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Alguém vai desmentir isso? Alguém vai desmentir uma palavra de Cristo? Sobre ti, Pedro, edificarei a minha igreja. E fez promessas imensas para Pedro. Eu te darei a chave do reino dos céus. Chave quer dizer poder de abrir e fechar. Tudo que você ligar na terra, eu ligo no céu. E tem mais, Pedro. As portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Então, o primado de Pedro, meus irmãos, é inquestionável. E a história mostra isso. São 2000 anos de história, onde nós já tivemos 266 papas e nós nunca ficamos sem papa. Houve até antipapas, 37 antipapas, papas falsos, né? Já existia aí um grupo de cardeais, às vezes, se rebelava e elegia um outro, mas era um antipapa. Houve uma época que nós tivemos um papa e 2 antipapas. Um papa em Roma, um papa em Avignon, na França, e um papa no outro lugar da Itália. Né? Mas sempre teve um papa. Entende? Então, é inquestionável. Né? Depois o Jonathan coloca uma série de outras reflexões aqui que eu não vou colocar, gente, só por questão de tempo. Né? Ele fala por exemplo, Clemente nunca foi papa. Como não? São Clemente foi o 4º papa da igreja. É só você pegar a relação dos papas da igreja, pega qualquer livro aí que dá a relação dos papas. Por exemplo, eu indico aqui um léxico dos papas, por exemplo. Clemente foi o 4º papa da igreja, Lino, Cleto, Clemente, Pedro, Lino, Cleto, Clemente, depois Evaristo, etc, etc, até, né, o nosso Papa Francisco. Não há dúvida sobre isso, ok? Vitor Teles, professor, poderia me dar uma explicação sobre a Virgem Maria? Pois no livro do Apocalipse fala da Virgem Maria revestida de sol, com a lua nos pés, e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Mas fala também que Deus preparou-lhe um lugar, e ela fugiu para esse lugar e ficou lá por 1260 dias. O senhor saberia me explicar o que isso significa? Vitor, olha, o livro do Apocalipse não é um livro fácil, por isso eu escrevi um livrinho, está aqui, ó, como entender o Apocalipse, é esse livrinho aqui, ó, como entender o Apocalipse. Este livro aqui explica para você o Apocalipse, detalhadamente, pode ter certeza. Inclusive, essa questão de números, o Apocalipse, ele é um livro subjetivo, né? Assim, um tanto quanto alegórico, ele tem uma simbologia difícil de interpretar. O que significa essa visão de Nossa Senhora, que São João teve, vestida de sol? O sol se apresentou como se fosse o seu manto. Aliás, no ícone de Nossa Senhora de Guadalupe aparece de novo o sol lá atrás dela, né? Nos pés, a lua como um pedestal. Pedestal é sinal de honra. E na cabeça, 12 estrelas. O que significa isso? Significa o universo glorificando a Mãe de Deus. E a igreja vê ali também uma representação da igreja, porque a igreja na Bíblia sempre é representada por uma mulher. É interessante isso. Então, essa mulher do Apocalipse pode ser Nossa Senhora e pode ser a igreja. Ambas perseguidas, ambas glorificadas. O sol se veja que aparecem aí os elementos da natureza. O sol, a lua e as estrelas. Significa o quê? Significa que o cosmos, né? O céu glorificando a Mãe de Deus, glorificando a igreja. Por que 12 estrelas na cabeça? Né? São Luís de Montfort explica, porque as honras e glórias da Virgem Maria são mais numerosas que todas as estrelas do céu. Mas como não cabem todas as estrelas do céu numa coroa, então aparecem 12. Por quê? Porque na Bíblia, no Apocalipse, o 12 significa a totalidade, a plenitude. Por isso que você tem 12 apóstolos, né? Os 12 artigos do credo, né? As 12 tribos de Israel. O 12 é algo completo. Ok? Então,
Então, ali estão todas as estrelas. Então, é o universo glorificando Nossa Senhora. A lua como um pedestal de honra, o sol como um manto dourado, e as estrelas como uma coroa. Coroa de quê? De rainha. Quem usa uma coroa na cabeça é quem é rainha. Você entendeu? Agora você pergunta, o que significa esses 1260 dias? A mulher fugiu, né, para esse lugar e ficou lá por 260 dias. Nós sabemos que Nossa Senhora teve que fugir da perseguição de Herodes para o Egito, a igreja chama de Nossa Senhora do Desterro, e lá ficou um tempo. O que é 1260 no Apocalipse? 1260 são 3 anos e meio. Se você somar 360, mais 360, mais 360, mais 180, 3 anos e meio dá 1260. O que significa isso no Apocalipse? Significa um tempo imperfeito. Por quê? O 7 significa um tempo perfeito. É outro número importantíssimo de entender no Apocalipse. Então você tem 7, por exemplo, pecados capitais, 7 virtudes capitais, 7 sacramentos, né? Jesus mandou Pedro perdoar 70 vezes 7. O 7 é número de perfeição. Ok? O 3,5 significa o quê? Imperfeição. Entende? Um tempo incompleto. Mas é simbólico, não quer dizer exatamente 1260 dias aritmeticamente. Quer dizer o quê? A Virgem Maria com São José fugiram para o Egito, fugindo de Herodes e ficaram lá um tempo imperfeito. Ou seja, não foi uma vida inteira. Foi um tempo apenas necessário para passar a perseguição de Herodes, para Herodes morrer e eles puderem voltar para a terra prometida, foram para Nazaré. É isso. Então, nesse livrinho aqui, como entender o Apocalipse, né? Esse livrinho, meus irmãos, é uma coleção que eu estou escrevendo, que eu chamei de Formação Católica. Está bem escrito aí, olha, Formação Católica. Já são mais de livrinhos desse, que eu vou explicando uma série de coisas desse tipo. Por exemplo, estou com outro aqui na minha mão, como entender as páginas difíceis do Antigo Testamento. Né? O pessoal tem dúvida, como entender, por exemplo, não sei, a travessia do Mar Vermelho, o mar abriu, não abriu, como entender as 10 pragas do Egito, como entender com quem que Caim se casou, se não tinha mais ninguém, como entender, sabe, aquela violência do Antigo Testamento. Né? Nós temos que estudar um pouco, entende? Meus irmãos, eu criei essa editora nossa há 25 anos atrás, exatamente por isso. Porque quando eu fiz teologia, lá na década, lá por volta de 1978, 79, eu sofri muito para estudar, porque não tinha livro, era difícil, 42 anos atrás. Aí quando como eu sou professor universitário, 40 anos, eu falei, eu vou começar a estudar profundamente a fé católica. E eu quero escrever isso numa linguagem que o povo entenda. Primeiro que o povo possa ter um material para estudar, um material de formação. Não é só de reavivamento espiritual, é de aprofundamento espiritual. Entende? Nós precisamos disso. Por quê? Porque todo mundo sabe por que o nosso povo, meus irmãos, ele é enganado pelas seitas, as seitas protestantes e as seitas não protestantes. Por quê? Porque não tem formação católica. Então se deixa levar, não conhece a história da igreja, não conhece os sacramentos, não conhece a moral católica, não conhece a espiritualidade católica. Qualquer um que vem que promete, olha, levanta aí a tua carteira de trabalho e você, né, paga aí seu dízimo e você vai ganhar seu emprego, sua casa, seu carro, a teologia da prosperidade, e vai muita gente para lá. Ou seja, o povo vai no bolso de Deus, ao invés de ir no coração de Deus. Então tem que ter a doutrina. Bom, mas vamos em frente. Ô Vitor, então está aí a explicação. 007 GMR se identifica assim. A pré-ejaculação, que também é uma lubrificação, é pecado? O GMR, essa pré-ejaculação, se for natural, não é pecado. Mas se for fruto de masturbação, aí é pecado. Ok? Pedro Zago, vi um documento na Lumine sobre São Pio de Pietrelcina, e lá, salvo engano, diz que o corpo dele estava em um estado incorruptível, com 40 anos sepultado, porém com o rosto e o corpo enegrecido. Porém, a face dele está clara, como se estivesse vivo, e é colocada uma máscara ou algo para não mostrar a real aparência do corpo. Bom, ô Pedro, acontece o seguinte,
Eu não tenho informação 100% segura a respeito dessa incorruptibilidade do corpo do Padre Pio. O que eu sei é que há partes do corpo do Padre Pio que estão incorruptas. Parece que não é a totalidade do corpo. Então, a igreja coloca assim uma máscara para ficar mais, vamos dizer, menos chocante. Porque você vê um cadáver que tem parte já em decomposição, né? Então, tem santos que ficaram perfeitíssimos, né? Como, por exemplo, Santa Catarina, né? Teve um corpo incorruptível, Labouré, né? Outros têm uma parte do corpo corrompida. O que eu sei mais ou menos é isso, entende? Agora, o importante para nós é que é um grande santo, canonizado pela igreja, né? Que não é o corpo incorruptível dele que garante a santidade dele, não. É todo o processo da vida dele que garante a santidade. Vitor, sobre os dogmas da Virgem Santíssima, aceito todos, mas tenho dúvida e minha fé está abalando por causa disso. Eu já respondi essa pergunta aqui, Vitor. Eu acho que você não assistiu o programa que eu respondi essa pergunta sua. Ele fala, a gloriosa Assunção de Nossa Senhora, quais são as fontes que comprovam isso? Bom, eu quero só, Vitor, para não deixar você sem resposta hoje, eu escrevi um livro, A Mulher do Apocalipse. Nesse livro aqui, A Mulher do Apocalipse, eu coloco os dogmas e as devoções de Nossa Senhora. Aqui no capítulo 10, eu coloco a Assunção de Nossa Senhora ao céu. E um estudo profundo, onde eu cito os documentos da igreja, cito São Tomás de Aquino, cito Santo Agostinho, cito os grandes santos doutores da igreja, São João Damasceno, né? Doutor da igreja lá do ano 740, mais ou menos, que dão testemunho da Assunção de Nossa Senhora. Eu quero apenas ler para você aqui hoje, né, a proclamação que o Papa Pio XII fez, proclamando como dogma de fé. Né? O Papa proclamou o dogma no dia 1º de novembro de 1950, usando um documento que ele chamou, uma Constituição Apostólica, que ele chamou de Munificientíssimos Deus, né? Onde ele diz assim, né? Cristo, com sua morte, venceu o pecado e a morte, né? Sobre esta e sobre aquele alcançará também vitória pelos merecimentos de Cristo, quem for regenerado sobrenaturalmente pelo batismo. Mas por lei natural, Deus não quer conceder aos justos o completo efeito dessa vitória sobre a morte, senão quando chegar o fim dos tempos. É o nosso caso. Por isso os corpos dos justos se dissolvem depois da morte e somente no último dia tornarão a unir-se cada um com a sua própria alma gloriosa, os justos. Mas, desta lei geral, Deus quis excetuar a bem-aventurada Virgem Maria. Ela, por um privilégio todo singular, venceu o pecado por sua imaculada conceição, não estando por isso sujeita à lei natural de ficar na corrupção do sepulcro. Não foi preciso que esperasse até o fim do mundo para obter a ressurreição do corpo, né? Então o Papa proclamou solenemente o dogma dizendo o seguinte, olha bonitas palavras que ele usa, depois de haver mais uma vez elevado a Deus nossas súplicas, invocado as luzes do Espírito Santo, a glória de Deus onipotente, que derramou sobre a Virgem Maria sua especial benevolência, em honra de seu Filho, Rei imortal, 2 séculos, e vencedor do pecado e da morte, para a maior glória de sua augusta mãe, e para a alegria e exultação de toda a Santa Igreja, e pela autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo, dos santos apóstolos, São Pedro e São Paulo, e nossa autoridade, pronunciamos, declaramos e definimos ser dogma de fé, revelado por Deus, na tradição da igreja, não é na Bíblia, é na tradição da igreja, revelado por Deus que a Imaculada Mãe de Deus, sempre Virgem Maria, terminado o curso de sua vida terrena, foi elevada à glória celeste em corpo e alma.
Sabe, meus irmãos, e tem tem muita fundamentação aqui nesse... São praticamente 7 páginas do livro, mais de 7 páginas, umas 8 páginas do livro, onde eu coloco toda a fundamentação sobre a assunção de Nossa Senhora ao céu. É um dogma de fé. Quando a igreja proclama um dogma de fé, São Tomás de Aquino diz: o Papa não erra, porque está dentro daquela promessa de Jesus: o que você ligar na terra, eu ligo no céu. Aí, meus irmãos, é questão de acreditar. Nós católicos não duvidamos de nenhum dogma proclamado pelos papas. Nessas noites que eu tenho feito algumas aulas sobre a igreja, eu vou pegar uma noite dessas 19h30 e vou apresentar os dogmas que os papas proclamaram durante os 2000 anos da igreja. São mais ou menos 13 vezes os papas chamaram para si a responsabilidade de proclamar um dogma. Nenhum católico pode duvidar disso. Por quê? Porque aí o Papa é infalível. Então, Vitor, peço a você, leia o capítulo 10 desse livro, A Mulher do Apocalipse, e você vai poder se inteirar bem disso aí. Perguntas do Facebook. Eu tenho que andar mais depressa, que o tempo hoje está passando rápido. Maria Melo César, me chamo Maria do Carmo, moro em Paris. Há uns dias atrás o senhor nos contou uma história de um francês muito importante e ateu, o nosso Afonso Ratisbonne. O nome dele, o Maria Melo, é Afonso Ratisbonne, que se tornou padre depois. Né? Seu irmão se tornou padre, ele ficou muito bravo com seu irmão, um amigo desse rezou 100 vezes uma oração por ele e ele se converteu. Né? Ela quer saber qual é essa oração. Maria, essa oração é o Lembrai-vos de São Bernardo. Se você entrar aí no Google, escrever assim, Lembrai-vos, ou oração Lembrai-vos, vai aparecer essa oração. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que recorreram à vossa proteção, imploraram a vossa assistência, clamaram pelo vosso socorro, fosse por vós desamparado. Eu rezo essa oração todo dia. Às vezes rezo 10 vezes. Porque o amigo do Ratisbonne rezou 100 vezes. Ele que era ateu, materialista, empresário, teve uma visão de Nossa Senhora e se converteu e foi tornar padre. Né? Tá aí. Rafael Oliveira, o que fazer quando sofremos de escrúpulos, achamos que cometemos pecado em tudo e temos dúvida se cometemos pecado no passado? Estou sofrendo muito, peça a sua oração por mim. Rafael, pelo amor de Deus, Rafael, tudo que você já confessou está perdoado. Esqueça o teu passado. Gente, muitas vezes Deus já nos perdoou e nós não nos perdoamos. De jeito nenhum. Tudo que você confessou, se você não escondeu nada do sacerdote, você está perdoado de todo o passado. Esquece o passado, o Rafael. Agora, o escrúpulo, você precisa ter uma formação boa. Para você ter uma formação boa, sugiro que você leia, né, o capítulo do Catecismo da Igreja sobre a moral católica, que é a terceira parte do Catecismo da Igreja Católica, e que coloca para nós o que é pecado e o que não é pecado. Então, se você pegar aí o Catecismo da Igreja, você vai poder, na parte que fala da moral católica, mais ou menos aí a partir, vou dizer para você, do parágrafo 1700. 1700 você tem aí a moral, o que é pecado e o que não é pecado. Então, não fique achando que Deus é um policial que fica vigiando a gente para pegar a gente. Não. O Evangelho de hoje é maravilhoso. Jesus perdoou aquela mulher pecadora, adúltera. Vai, minha filha. Ninguém te perdoa, ninguém te condena, eu não te condeno. Vai em paz, não peques mais. Entendeu? O Rafael joga fora esse escrúpulo, em nome de Deus. Marcos Acera, todos os papas são exorcistas, se tornando papa já se torna naturalmente exorcista. Marcos, quem é exorcista? É qualquer padre que o bispo dá autorização para ele ser exorcista. Então qualquer bispo pode dar autorização para ele mesmo ser exorcista. O Papa pode dizer, eu vou ser exorcista. Porque exorcista não é vamos dizer assim, um cargo da hierarquia da igreja. É uma missão. É uma missão. Então, o bispo dá uma missão para um padre, você vai ser exorcista. Assim como você vai ser capelão. Entendeu?
Então, o Papa pode ser exorcista, qualquer bispo pode ser exorcista, e o padre que receber essa autorização do bispo pode ser exorcista. Fabiano, Sacramento Leal. A editora vai continuar lançando livros para vender à avulsa? Vai, claro, Fabiano. Estamos vendendo todos os livros à avulsa normalmente, e graças a Deus o correio está funcionando, né? Eu peço a Deus que não pare, porque nós temos salário para pagar os funcionários, né? E, então está vendendo sim. Nós já começamos o Clube do Livro, né? Nesse mês o Clube do Livro vai mandar para os assinantes dele. Olha, gente, é uma proposta muito boa, tanto para a editora quanto para os leitores. Por quê? Porque esse mês os assinantes do Clube do Livro vão receber 3 livros. O primeiro deles é um lançamento de Dom Henrique, já falei, né? A Liberdade para a qual Cristo nos libertou. Maravilhoso, um livro do Dom Henrique. Vai receber junto a Última ao Cadafalso. Aquele história daquelas 16 carmelitas é um livro que faz a gente chorar. 16 carmelitas que foram mortas na Revolução Francesa, né? Simplesmente porque a Revolução proibiu existir os Carmelos e elas continuaram unidas. Foram todas decapitadas na guilhotina. Por que o nome A Última ao Cadafalso? Porque a última foi a amada superior e foi a última que foi. E depois vocês vão receber também um livrinho que fala sobre o Reino de Deus. O que é o Reino de Deus? Bom, é o Clube do Livro. Quem quiser se interessar, você vai receber todo mês um bom material, pelo menos 2 livros, pelo preço de R$ 37,00 por mês, né? E sempre, cada mês, com um assunto, para você aprofundar. Se quem está interessado, entra aí no nosso site, que chama-se loja.cleofas.com.br. loja.cleofas.com.br. É preciso entrar lá onde está escrito busca. Lá na busca você escreve Clube do Livro. Aí aparecem todas as informações. Muito bem. Vamos aqui ao Tiago Mendes. Tenho muitas dúvidas em relação às coisas do domingo, como, por exemplo, podemos comprar coisas no domingo? Podemos fazer atividade doméstica no domingo? Podemos estudar no domingo? Ô, Tiago, pode. O importante, Tiago, é o quê? Que você reserve um bom tempo do domingo para Deus. Primeiro, a Santa Missa. Ok? Segundo, você mude da sua atividade profissional. Então, o domingo tem que ser um dia de descanso. Né? Então, por exemplo, domingo eu faço outras coisas, entendeu? Não fico escrevendo livro, não fico, entendeu? Você pode ler, você pode visitar um amigo, você pode ver com a família, você pode sim fazer uma compra se você precisa de alguma coisa aí que você não pode comprar durante a semana, pode. Agora, o que não pode é transformar o domingo num dia comum. Não, o domingo é um dia santificado, é um dia de Deus. Eu devo, né, gastar mais tempo com a oração, gastar mais tempo com a família, gastar mais tempo com o descanso e gastar tempo com Deus. Mas as coisas necessárias, Jesus falou, o sábado, né, o homem não foi feito para o sábado foi feito para o homem. O sábado para nós é o domingo, ok? Delmara Posidônio, Lázaro que se refere no Evangelho era primo ou irmão de Maria? E qual Maria? Maria de Magdala? Ou Delmária? Lázaro, aquele que Jesus ressuscitou, era irmão de Maria de Betânia. Betânia era uma cidadezinha a 3 quilômetros de Jerusalém. Maria Magdalena era de Magdala, lá no norte. Então, Maria Magdalena, não sei, a análise bíblica da escola lá do Opus Dei de Navarra, na Espanha, falam que são 3 mulheres diferentes. Maria de Betânia, Maria Magdalena e aquela pecadora adúltera que Jesus perdoou. Entende? Agora, a Maria de Betânia, aquela que ungiu os pés de Jesus com aquele perfume caríssimo, né, que Judas ficou até enciumado, é Maria, irmã de Lázaro de Betânia. Tereza Cristina Pinto Silva Brito, gostaria de saber quem se casaram os filhos de Adão e Eva, já que existiam apenas eles no mundo. Tereza, não é bem assim. É uma coisa muito importante de entender, que eu explico nesse livrinho aqui, ó, como entender as páginas difíceis do Antigo Testamento. Essa é uma página difícil. Com quem Caim se casou? Né? Cã, Sete, etc. Com quem eles se casaram, os filhos de Adão e Eva? Veja,
o livro do Gênesis não é um livro de história, nem um livro de etnologia, não. O livro do Gênesis foi escrito mais ou menos 1000 anos antes de Cristo. E o Gênesis, o primeiro homem, aconteceu talvez há 1 milhão de anos atrás ou mais, não sei, a ciência que vai dizer quando é que surgiu Adão na face da Terra, ou seja, o primeiro homem. O primeiro homem existiu? Existiu, é o Adão. Ninguém pode dizer que Adão e Eva não existiram. Existiram, é o primeiro homem, a primeira mulher. Ok? Agora, o escritor sagrado que escreveu essa história, ele não estava preocupado que Adão e Eva não tinha mais gente. Não, ele escreveu no contexto dele, de 1000 anos antes de Cristo. Tanto assim, veja bem, que ele chama Caim de agricultor e chama Abel de pastor. Olha, no tempo de Adão e Eva, de Caim e Abel, verdadeiro, não tinha nem pastor, nem agricultor. Não tinha. Entende? Você percebe que eles estão falando já num tempo muito mais aqui próximo de nós, mais ou menos aí 3.000 anos atrás. Então a Bíblia não pode ser entendida como um livro de história ou de etnologia. Então a Bíblia não responde essa pergunta. Com quem que Caim se casou, com quem que Cã, Sete, né, Jefé se casou. Não, entendeu? O escritor sagrado, ele já considera que já havia muita gente. Entendeu? Então não se preocupe com isso. É o que eu digo, para entender o Antigo Testamento não é fácil. Nós temos que ter normas que interpretam bem o Antigo Testamento. Agora, o que é importante no Antigo Testamento? É a verdade religiosa que está ali. Não é a história contada, não é como o Gênesis, não é a história que o homem comeu uma fruta. Não tem fruta nenhuma. Inventaram até a maçã. Né? A Apple botou uma maçã mordida. Que maçã? A Bíblia não fala de maçã, fala de uma fruta. Eu acho que deram a conotação de maçã por causa da Europa, que tem muita maçã na Europa, né? Eu acho que se o cristianismo tivesse vindo para o Brasil mais cedo, aqui não seria maçã, seria banana. Né? Muito bem. Agora aqui a pergunta do César Júnior. Professor, se os anjos não têm sexo, por que eles recebem nome masculino? Ô César, isso aí você vai ter que perguntar para Jesus e para o Pai. Né? Eu nunca li em manual nenhum da Bíblia por que os anjos têm nome de homens, né? Gabriel, Rafael, Miguel. Né? Anjo não tem sexo. O fato deles terem nomes masculinos não quer dizer que são homens, porque, primeiro, veja, o anjo ele é por espírito. Por espírito não tem corpo. Se não tem corpo, não tem sexo. Entendeu? Como Deus não tem sexo. Pai, Filho e Espírito Santo não tem sexo. O Verbo se encarnou como homem. Ele podia se encarnar como mulher. Por que o Verbo se encarnou como homem? Porque ele tinha que ser sacerdote da nova aliança. E os sacerdotes eram só homens, desde o tempo dos judeus. Por isso que a mulher não é sacerdote. Entendeu? Muito bem. Mas são perguntas que, né, ele coloca aqui, né, ele ainda diz mais uma coisa. Outra dúvida seria quando falam de irmãos de Jesus, referente a primos, porque a língua não tem uma palavra correspondente, mas por esse raciocínio, por que Maria chama Santa Isabel de prima e não irmã? É fácil explicar. Onde aparece a palavra irmãos de Jesus, que são aqueles 4, né? Tiago menor, Simão menor, Judas Tadeu e um tal de José, que não era apóstolo. 3 eram apóstolos, 1 não era. São primos de Jesus. Por quê? Eram filhos de um irmão de São José chamado Cleofas, que tem o nome da minha editora. Né? Por que eu vou ter o nome da minha editora de Cleofas? Porque eu queria colocar o nome de São José. Mas como eu fui registrar na junta comercial, já tinha uma editora São José, eu não pude colocar. Então eu falei, então vou colocar o nome do irmão de São José, que é Cleofas, aquele discípulo de Emaús que Jesus caminhou com ele. Entende? Cleofas, que era irmão de São José, tinha 4 filhos. Quem conta isso é um escritor judeu do século II chamado Exegipo. Tinha 4 filhos. Tiago menor, que era apóstolo, né? Simão menor, que era apóstolo, Judas Tadeu, que era, e um quarto chamado José, que não era apóstolo. Então, Mateus escreveu isso, está lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 13, Mateus escreveu em hebraico, o hebraico não tinha a palavra primo, irmão, não tinha a palavra primo,
Então ele chamava os parentes próximos de irmãos. Entende? Irmãos. Mas isso o próprio Santo Agostinho explica lá no século IV. Né? Não tenha dúvida, eram primos de Jesus. É a explicação que a igreja dá desde lá, de Santo Agostinho. Entende? A igreja não tem dúvida que Nossa Senhora só teve Jesus, não teve mais nenhum filho. Onde é que estão esses filhos que não aparecem, né, aos pés da cruz? Que não aparecem, não é, para receber Maria? Jesus teve que entregar Maria para João, para cuidar dela. Né? E ninguém vai encontrar na Bíblia, né, alguém que fala assim, fulano filho de Maria, que não seja Jesus. Jesus, filho de Maria, aparece várias vezes, mas não aparece nenhum outro, né, filho de Maria. Muito bem. Sabe, gente, a igreja estuda muito as coisas para ensinar para a gente. Quando a igreja ensina uma coisa para a gente, olha, além de ser inspirada pelo Espírito Santo, ela estuda muito, porque a fé e a razão para a igreja caminham juntas. Professor Silvano Rodrigues, professor, tem duas dúvidas. Por que Deus criou os homens, os humanos? Qual o sentido da vida? Eu queria saber também se é Deus que dá o arrependimento à pessoa. Ô, Silvano, o primeiro parágrafo do catecismo responde à sua pergunta. O primeiro parágrafo do catecismo da Igreja Católica diz assim, né? Eu vou ler para você. A primeira linha você já vai entender a resposta que a igreja te dá. Deus infinitamente perfeito e bem-aventurado, quer dizer, feliz, em si mesmo, em um desígnio de pura bondade, criou livremente o homem para fazê-lo participar de sua vida bem-aventurada. Então, por que Deus criou o homem e a mulher? Para participar da sua vida bem-aventurada, da felicidade eterna do céu. O pecado nos separou de Deus. Deus foi lá nos buscar através de Jesus. Jesus pagou o preço do nosso pecado com a sua morte e ressurreição. Pelo batismo agora nós voltamos para Deus, voltamos para o paraíso, voltamos a ser herdeiros do céu através da igreja. Diz aqui leia o primeiro parágrafo do catecismo inteiro. Entende? Deus nos criou, meus irmãos, para a felicidade eterna. Deus não criou ninguém para o inferno. São Paulo fala, primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, a verdade que liberta. Então, meus irmãos, nós somos criados para Deus, para a felicidade eterna. Entende? Nós já somos vencedores, vitoriosos. Agora, ele pergunta aqui também o seguinte, qual é o sentido da vida? Quem responde essa pergunta para nós, o catecismo responde, se você for lendo aqui, ele responde. Né? Mas o grande Santo Inácio de Loyola respondia assim. Respondia assim, Deus nos colocou neste mundo para amá-lo, servi-lo e gozar com ele para sempre na eternidade. Então, este é o sentido da vida. Amar e servir a Deus. Amar e servir os irmãos e gozar com Deus em toda a eternidade. Na vida bem-aventurada. Tá aí, esse é o sentido da vida. Dom Bosco resumia o sentido da vida dizendo assim, Deus nos criou para os outros. Deus nos criou para fazer o bem. Quem faz o bem é feliz, porque fazer o bem faz bem. Esse é o sentido da vida. Você deve estudar, trabalhar, ser capacitado para você poder servir melhor. Olha, meus irmãos, eu fiz matemática na graduação, fiz física no mestrado e no doutorado, no pós-doutorado, né, para ser um bom professor, para servir bem, para fazer pesquisa. Depois deixei tudo isso, fui estudar teologia, aprofundar em teologia, aprofundar na história da igreja. Para quê? Para servir. E o resto vem por acréscimo. Jesus disse, buscai o reino de Deus e a sua justiça com competência.
Se você é professor, seja um professor competente, estude. Se você é um médico, seja um médico competente. Veja agora como é que nós estamos precisando de médicos, cientistas competentes agora para descobrir a vacina contra esse vírus. Seja um homem de Deus competente. Se você é uma empregada doméstica, seja uma excelente empregada doméstica. Eu tenho uma aqui comigo, a minha querida Andréa, que já está aqui há mais de 15 anos. Que beleza, a mulher deixa a casa perfumada, né? Sabe, é isso. Exerce a profissão com, sabe, o trabalho, meus irmãos, é um meio de servir. Amar é servir, e a gente serve a pessoas pelo trabalho, com competência, sem preguiça, sem negligência, sem displicência, sabe? Então o sentido da vida é isso que Dom Bosco disse, Deus nos colocou neste mundo para os outros. E você pergunta se é Deus que dá para nós o arrependimento. O Espírito Santo nos dá o arrependimento. E a gente deve pedir essa graça ao Espírito Santo. Divino Espírito Santo, ajuda-me a ver os meus pecados, a ver a minha miséria e pedir perdão a Deus. E Ele vai mostrando para a gente devagarzinho, sabe? Para a gente não se assustar. O Espírito Santo ele é pedagogo. Ele mostra um pouquinho. É como você entrar num quarto que não está muito iluminado e você acende uma luz de um lado, você limpa a sujeira ali, você pensa que o quarto está limpo, de repente você vira o foco, você vai ver mais sujeira. Mas tem que ser devagar, para a gente não apavorar, né? O Espírito Santo, sim, né? É a graça do... Agora, você sabe quem que consegue para nós a graça do arrependimento? Nossa Senhora. Ela é a mãe da misericórdia, né? Eu já contei aqui a história do Curadar, daquela mulher chorando que o marido tinha suicidado, ela achou que o marido tinha morrido. O Curadar falou, não, ele está no purgatório, porque ele rezava com você no mês de maio, quando você fazia aquele oratório lá no seu quarto. Por causa disso, Nossa Senhora conseguiu para ele a graça do arrependimento no momento da morte. E ele se salvou, está no purgatório, pode rezar por ele. Olha, o Silvano, peça a Nossa Senhora essa graça. TT Araújo, qualquer pessoa pode compor um terço ou tem que ter uma permissão da igreja? Eu estava vendo uma adoração, o seguinte, qualquer pessoa pode rezar alguma coisa usando o terço. Por exemplo, de vez em quando eu rezo 50 vezes, né, aquela ejaculatória, ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Quando eu sinto algum problema, alguma tentação, é como se fosse um terço. Nas pedrinhas maiores eu rezo glória. Agora, eu não posso publicar isso como um terço. Você pode rezar um terço, ao terço não sei do que, para você. Agora, se você quiser publicar para outras pessoas, aí você tem que pedir autorização eclesiástica. Aí algum bispo tem que autorizar, pode publicar isso daqui como um texto para as outras pessoas. Agora, para você particularmente, pode pegar o seu texto e vou rezar 50 vezes essa oração. Reze, não tenha dúvida. Carlos Antônio Campos, eu recebi aquela bênção do Papa, não estou em pecado mortal, só venial. E se eu morrer antes de poder me confessar, vou para o purgatório com a graça de Deus? Ô Carlos, quem recebeu a bênção do Papa, assistiu a bênção do Papa pela televisão, ela está enriquecida de indulgência plenária. Só que a indulgência plenária, a gente precisa fazer 3 coisas além dessa 4ª condição, que no caso aí foi a bênção. É você se confessar com um padre, comungar, participar da Eucaristia e rezar pelo Papa. Pelo menos o Papa coloca lá o credo, o Pai Nosso, Ave Maria e o Glória. Como nós não podemos confessar agora e comungar agora, pode fazer depois, mas você já ganha a indulgência antecipadamente, se você promete para Deus que você vai, quando você puder, se confessar e participar da Eucaristia, certo? Nemora Betim, gostaria de uma sugestão de livro onde o tema tratado é a família, algo que fala sobre se ter apenas um filho e suas consequências. Já me falaram de um livro. Olha, eu vou apresentar a você aqui 2 livros. Um deles é esse aqui, Família Santuário da Vida. É um livro, né, sobre família, sobre casamento, sobre... Né, esse também aqui sobre o casamento, sobre também Sereis Uma Só Carne. São livros da nossa editora Cleofas. Sereis Uma Só Carne
Família Santuário da Vida. Tem também um livro sobre educação de filhos, né? Educar pela conquista e pela fé. Certo? Só entrar no site cleofas.com.br, você vai ver lá. Depois a Janete Cavalcante. Quem perdeu a bênção do Papa Francisco ao vivo no dia 27 e só assistiu a reprise, foi abençoado também? Foi abençoado, Janete, só que não lucrou a indulgência plenária. A indulgência plenária foi para quem assistiu no momento da bênção. Mas, claro que a bênção vale porque é um sacramental. Cauã Pietro Adriano. São José tem outros filhos sem ter Jesus? A igreja fala que não. A igreja, o Papa João Paulo II escreveu um livro, 51 catequeses sobre a Virgem Maria, que eu publiquei pela nossa editora, 51 catequeses sobre a Virgem Maria. O Papa fala que não há motivo para ver em São José um homem velho, viúvo, nada disso. Um casamento normal com Maria que não tinha filhos. Palavra do Papa São João Paulo II. Depois, Clécio Santos. Gostaria de saber como os profetas, Jesus e os apóstolos faziam para a multidão escutar eles falando, porque naquela época não existia microfone. Clécio, a natureza ajudava, o silêncio ajudava, e esses homens tinham voz potente. Não é? E também o povo chegava perto. Se eles ouviam, é porque a voz desses profetas e do Cristo chegava até eles. Ok? Olha, o microfone apareceu aí por volta de 1960. Nas igrejas, você vê ainda hoje, tem aqueles púlpitos, né, no meio da igreja, onde o padre subia ali para ficar mais alto e pregar para o povo. As igrejas antigas têm o púlpito, né, de onde o padre pregava, que não era no altar, era no meio da igreja. Eduardo Oliveira. Existe alguma liberação especial para que na missa monjas beneditinas possam comungar, cada uma recebendo o corpo de Cristo e mergulhando no cálice? O Eduardo, ninguém pode receber o corpo de Cristo e tingir no sangue de Cristo. Não, ninguém tem essa autorização. A comunhão em duas espécies, o ministro, ele tinge, esse é o termo litúrgico, né? A hóstia no sangue de Cristo e coloca na boca da pessoa. É isso que tem que ser feito. O documento Redemptione Sacramentum do Vaticano deixa isso bem claro. Quem vai comungar não pode receber a hóstia na mão e a pessoa molhar. Não, recebe do ministro. Alcineia Amaral. Professor, em época de pandemia, em que as igrejas estão fechadas, as missas pela televisão, outro meio de comunicação, tem o mesmo valor que a presencial? Alcineia, não tem o mesmo valor. Por quê? Porque não é um sacramento. O sacramento só tem o valor sacramental ao vivo. Mas, nessa época especial, a missa supre o preceito dominical. Quer dizer, você assistindo a missa pela televisão no domingo, você cumpriu a obrigação da missa do domingo. Agora, tem um valor espiritual muito grande. Claro, você vai rezar ali, você vai ouvir o evangelho, você vai meditar, entende? Vai fazer a comunhão espiritual. Então, tem valor sim, muito. Não é exatamente como o sacramento da Eucaristia, mas tem valor sim. Depois, José Roberto Correia. Devemos rezar somente os mistérios dolorosos na quaresma? Não. Na quaresma reza normalmente os 4 mistérios, né? Os 4 mistérios normais, os mistérios da infância, da vida pública, da paixão e da glorificação de Cristo também, normalmente. Diosmeire Tavares. A celebração do Domingo de Ramos vem desde o início da igreja. Olha, Tavares, é difícil dizer quando começou, mas certamente vem desde o começo da história da igreja. É difícil saber exatamente quando começou, mas pode ter certeza que é lá dos primórdios, né? Fabiano Sarac. Há algum tempo fiz uma formação em Cristologia. Nessa formação, o que mais me chamou a atenção foi a pergunta: quando Jesus descobriu que era Deus? Gostaria de saber qual é a sua opinião. Bom, minha opinião. Quem sou eu para ter uma opinião, para saber quando é que Jesus começou a saber que ele era Deus? Eu vou citar Dom Estevão Bittencourt. Essa coleção que vocês estão vendo aqui atrás, onde estou apontando com o dedo aqui, ó, essa coleção aí,
né? É uma coleção que tem aí praticamente 600 cadernos do monge Dom Estevão Bittencourt, que analisou tudo que é assunto de teologia. É, para mim, o meu acervo assim, mais importante. Dom Estevão Bittencourt, ele fala o seguinte, que Cristo ele deve ter começado a perceber que ele era Deus, pelo menos a partir de 12 anos de idade. Porque aquela resposta que ele dá, pode ter sido até antes, mas aquela resposta que ele dá para São José e a Virgem Maria, vocês não sabem que eu devo estar na casa do meu pai? O meu pai? Ora, o meu pai é Deus, eu sou filho do pai, eu sou filho de Deus, mas não é no sentido só nosso, adotados em Cristo pelo batismo. Não, pai mesmo. Então, ele certamente já tinha essa noção da filiação. Agora, Dom Estevão acha que essa consciência da divindade dele foi crescendo dentro dele. Entende? Não há dúvida que a partir da sua idade adulta ele já tinha plenamente. Agora, ninguém sabe dizer exatamente se foi com 5 anos de idade, se foi com 12 anos de idade, mas isso não importa muito, Fabiano. O que importa é que ele é Deus. Sempre foi Deus. Ele é Deus desde a manjedoura. Entende? Se ele tomou conhecimento disso ou não, porque ele era homem também, né? Ricardo Gonçalves. Por que as conferências episcopais estão idolatrando os cientistas, esperando deles a salvação, enquanto abandonaram Cristo e fugiram como os apóstolos? Ô Ricardo, não abandonaram Cristo. Os bispos estão recomendando que todos os padres celebrem missas para o povo. Não podemos fazer um juízo assim da CNBB também não, né? Porque a CNBB critica publicamente o presidente, mas gerencia a universidade. Olha, eu não vou aqui fazer análise, Ricardo, peço desculpa, não vou fazer análise sobre os bispos, sobre os papas, né? Deixa que o Cristo os julgue e os corrija. Me lembro daquela história do Davi, né? Que podia ter matado Saul, Saul perseguia, queria matar ele, né? Saul teve nas mãos de Davi, podia Davi matar, ele disse, jamais eu vou levantar a mão contra o ungido do Senhor. Meus irmãos, os bispos são ungidos do Senhor, são apóstolos. O Papa, nem se diga, vigário do Cristo na terra. Então eu não vou fazer análise sobre eles, ok? Lúcio Júnior, professor, o senhor comentou numa das suas lives que está finalizando um livro sobre calúnias e mentiras sobre a Santa Igreja. É verdade. Confesso que estou bastante interessado nessa obra. Também estou no aguardo de outra obra que também já foi comentada, que é a História de São João Paulo II. O senhor poderia comentar mais um pouco sobre ela? Ô Lúcio, os 2 livros estão prontos. Eu estou escrevendo a vida de vários santos. Já escrevi São José de Anchieta, já escrevi São Bento, já escrevi, que mais? Madre Teresa de Calcutá, já escrevi São Benedito, vai ser publicado, e já escrevi São João Paulo II. Só que é o que eu falei para vocês, nós estamos com dificuldade de publicar por falta de caixa. Então, é um livro por mês. O outro livro que você pergunta aqui, né, Calúnias e Mentiras sobre a Igreja, eu já falei, está pronto. São 160 páginas, posso dizer até você, ou melhor, são 220 páginas, né? Mas não temos caixa. O mercado editorial, meus irmãos, reduziu muito. A editora tinha 10 funcionários, hoje tem 5. E está difícil pagar a folha de pagamento dos 5. Está difícil. Então, Lúcio, eu não tenho como publicar 2, 3 livros por mês. Nós não temos, entendeu? Eu tô colocando para vocês a verdade nos liberta, né? Eu não quero que ninguém pense que a nossa editora Cleves é uma mega, não, é uma editorazinha, pequenininha, com 5 funcionários, onde eu faço, como diz o povo, das tripas do coração para colocar na mão do povo um livro de alimento sólido. É o que eu peço para Deus, entende? Então, eu acho que esse livro, sabe, Calúnias e Mentiras sobre a Igreja, só vai sair lá pelo meio de junho, mais ou menos. Tenha paciência, tenha paciência. O de João Paulo talvez saia antes. Espere, você acompanha a editora, uma hora vai sair. Rafaela Nogueira, católicos
podem usar a tabela chinesa como método a descobrir o sexo do bebê? Rafaela, não conheço essa tabela chinesa. Se não for nada ofensiva ao feto, nem ofensiva à mulher, nem ofensiva à moral católica, pode. Agora eu não sei como é que é essa tabela. Entende? Edgar Leandro da Silva, professor, hoje venho te fazer um questionamento bem bacana. Creio que para os jovens o assunto pode ser pertinente, assim como para todos os cristãos. Há tempo tenho dúvidas sobre as danças. Então te pergunto, o que a Igreja Católica fala sobre as danças? Olha, a Igreja não proíbe a dança, desde que não seja uma dança sensual, provocativa. Não, a igreja não é contra a dança, não. Eu fui muito baile de formatura, dançar uma boa valsa com a esposa, dançar um bom bolero com a esposa, né? Eu estou falando do povo da terceira idade, né? Dançar uma boa, né? Que coisa gostosa, sem sexualidade nenhuma, sem sensualidade nenhuma, né? Uma diversão. Pode, não há problema, a igreja não é radical nessas coisas, não. Agora, não pode a dança, né, sensual, onde a gente vai, aí bebe, aí se droga, não, aí não, entendeu? Então, mais ou menos é isto. Eu nunca vi um documento da igreja dizendo que é proibido dança. Não. O rei Davi dançava na frente da Arca da Aliança, não é? Claro que naquele contexto lá, ninguém vai fazer isso hoje. Hoje é diferente, né? Os costumes mudaram. Depois aqui, a Renata Carvalho. Quando morremos e entramos no paraíso, ficaremos com as nossas famílias na terra, lá no céu? Ou não conheceremos ninguém? Ô Renata, os santos dizem que nós vamos conhecer os nossos queridos lá no céu. Vamos viver em comunhão com eles, muito mais do que aqui na terra. Porque aqui na terra você vive em comunhão com seu marido, daqui a pouco seu marido morre, sua esposa morre, seus filhos vão embora, se casam. No céu acabou. No céu é todo mundo junto para sempre. É aquela festa que não tem fim. Quem diz isso? Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, o grande São Francisco Xavier. Agora, tem uma coisa, no céu nós vamos estar na presença de Deus. Então, Deus vai nos atrair muito mais do que os nossos parentes. Imagina que você está na sua casa e entra Jesus Cristo. Você vai ficar olhando para os seus parentes? Não, vai todo mundo ali, ó, fixo nele. Fixo nele. Isso vai ser toda a eternidade. Porque a beleza dele, a glória dele, o esplendor dele vão nos cativar. São Paulo fala, olhos ouvidos jamais ouviram. Né? Olhos humanos jamais viram, coração humano jamais sentiu o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É um êxtase que nós não temos como explicar aqui. Quando Jesus fala do céu, lá no Evangelho de São João, capítulo 17, versículo 3, naquela oração sacerdotal dele, Jesus diz assim, ó Pai, a vida eterna consiste em conhecer a Ti e a Jesus Cristo que enviaste. Você já pensou conhecer a Deus e a Jesus Cristo? Conhecer com profundidade? Meu Deus, se a gente olha para esse mundo, a gente já se maravilha com as belezas da natureza. Agora, se imagina você conhecer o autor de tudo isso. Você entendeu? Vamos ter comunhão com todos, mas essa comunhão vai ser em Deus. São Paulo fala, Deus será tudo em todos. Agora, não me peça para explicar mais, porque não sei explicar. Thaís Helena. Ô, gente, olha, já tem mais de 1 hora. Quem quiser aí sair do ar aí pode sair. Eu vou completar aqui só para não deixar, faltam só mais 4 perguntas, só para não deixar as pessoas aqui sem resposta. Mas eu não quero abusar aí da sua paciência também, tá bom? Vou continuar aqui para responder. A Thaís Helena pergunta assim, com a ressurreição teremos um corpo carnal novamente? Ou seja, com todas as necessidades carnais do mesmo, inclusive fisiológicas? Ô Thaís, o Catecismo da Igreja aqui, a partir do parágrafo 1000, ele fala da ressurreição. E tem um lugar aqui que ele fala o seguinte, né? Como é que nós vamos ressuscitar? E eu quero ler para você. Está aqui no Catecismo da Igreja. Ele explica aqui quando é que vai ser a ressurreição, né? Ele explica aqui quando, depois ele explica assim, de que maneira
os mortos ressuscitam, o que é ressuscitar, né? Então ele fala o seguinte: Cristo ressuscitou com o corpo dele, só que agora é um corpo glorioso, não tem mais as necessidades fisiológicas, não envelhece mais, não precisa mais tomar banho nem usar desodorante. Eu gosto de brincar dizendo assim, porque é um corpo glorioso, que não, o tempo não passa mais para ele. É assim que nós vamos ressuscitar. Exatamente, o catecismo diz, olha aqui, o parágrafo 999, fácil de guardar, 999, ele fala assim: Cristo ressuscitou com seu próprio corpo, vede as minhas mãos e os meus pés, sou eu, mas ele não voltou a uma vida terrestre. Da mesma forma, nele, todos ressuscitarão com seu próprio corpo, que tem agora. Porém, esse corpo será transfigurado em corpo de glória, em corpo espiritual. Entendeu? Você vai ressuscitar com o seu corpo, mas um corpo maravilhoso. Diferente de todos os outros. Porque todos nós somos diferentes de todo mundo. Mas vai ser um corpo maravilhoso. Você não vai ter nenhum defeito mais. Se você precisa esticar seu cabelinho, não vai precisar esticar mais. Se você tem vontade de fazer uma plástica, não vai precisar mais, porque vai ser tudo perfeito. Eu estou brincando, mas é glorioso, tá certo? Jonas Freitas. Por isso, meus irmãos, nós temos que ter sede do céu. Nós temos que ter um desejo ardente do céu. Entende? Jonas Freitas, há como publicar o epistolário do Padre Pio em português e livros do cardeal São John Henry Newman? Ô Jonas, a nossa pobre editora não tem fôlego para isso. Eu já expliquei aqui por quê. Não é? Mas tem editora aí que está publicando, tem editora mais forte que está publicando. Juliana Kassab Alves, tudo vai passar. Acreditamos que sim. E quando passar esse tempo de alerta, poderemos cair novamente no esquecimento da necessidade da intensa oração. Tudo isso tem a ver com a cura da vontade do ser humano. Olha, Juliana, os padres estão dizendo, os bons padres, como o Padre Paulo, os padres espirituais, estão dizendo que é um tempo de purificação da humanidade. Um tempo para a gente se voltar mais para Deus, se voltar mais para a oração, pensar mais no céu, pensar mais na vida eterna, pensar mais em Deus. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Se Deus quiser, a humanidade vai ser diferente, vai ser melhor, vai estar mais próxima de Deus, vai rezar mais, se Deus quiser. Meus amados irmãos, chegamos ao final. Graças a Deus, Deus seja louvado. Quero mais uma vez só dizer a você que então, quem assinar o nosso Clube do Livro já vai receber esse mês 3 livros. Do Dom Henrique a Liberdade, para o qual Cristo nos libertou, vai receber O que é o Reino de Deus e vai receber, né, a última ao Cadafalso. Olha, material para você ler aí, talvez por 2 meses, até chegar a próxima remessa de livros. Entre aí no site loja.cleofas.com.br, onde está lá a busca, você clica lá e escreve Clube do Livro. Você vai ajudar a minha editora, que tem o objetivo de evangelizar, pode ter certeza. Eu não preciso, graças a Deus, meus irmãos, do dinheiro da minha editora para viver, não preciso. Né? Por isso que eu levo ela para frente. Né? Eu sou aposentado como professor, aposentadoria do INSS, minha aposentadoria é de R$4.000. Porque quando eu entrei na universidade eu era seletista, eu não sou aposentado com salário integral de professor universitário, não. Eu gosto de dizer isso que é para as pessoas não pensar que eu estou aqui blefando, né? Então, esse trabalho vai ajudar você e vai ajudar a nossa editora. Eu peço até que você divulgue, por favor. Um grande abraço, que Deus te abençoe.